Bom, estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez é o número 2 da correção do mini teste 1 da I23 2020. Então, o exercício tem aqui um sistema de cargas em um triângulo é alimentado por uma tensão de linha de 381,05 volts. As impedâncias da fase são, então nos dão impedância que passa na fase AB, BC e CA. Então, AB é essa parte aqui, BC aí e CA aqui. Então, a primeira coisa que vamos fazer, vamos converter essas impedâncias que estão na forma retangular, que é quando vem o módulo e a forma complexa, e para fórmula polar, que é módulo e ângulo. Então, o primeiro passo, nos dados, né? Dados, teremos ZA, né? Colocando na máquina, ficamos com ZA igual a 291,55 no ângulo de menos 59,03. Isto aqui é ohms. Depois, a nossa ZB, convertendo, né? Ficamos com 277,31 no ângulo de menos... não é possível. No ângulo de 64,36. 64,36. Isso aqui tem graus também. Ohms. Então, a nossa Z6 já é nos dada no exercício na forma polar. Então, ficamos com ZC igual a 340 no ângulo de 45 graus ohms. Então, já retiramos os primeiros dados. Então, em seguida, temos que analisar como que o circuito se comporta nesse caso. Então, o que nós podemos ver é que, se, como os exercícios anteriores, por exemplo, nesse ponto A aqui e o ponto B, se nós unirmos essas duas linhas, nós podemos ver que a tensão que desses dois pontos e desses outros pontos é a mesma tensão que passa aqui dentro. Então, meio que podemos concordar que a tensão que passa entre a linha A e a linha B é a mesma que passa entre os dois nós. Então, uma constatação é que nós podemos dizer que a tensão de linha é igual à tensão de fase. Então, com isso, nós podemos partir do ponto. Então, podemos começar a separar as fases. Então, ok, teremos... ok, vou tentar colocar aqui embaixo. Então, teremos para a fase A, nossa fase AB no caso, que será igual a 0 graus quanto ao ângulo. Fase BC teremos menos 120 graus, e a fase CA será de 120 positivo graus. Então, com isso, nós teremos nossas tensões de fase. Então, teremos aqui UAB será igual a nossa tensão de linha que nos deram no exercício era 381,05. 381,05 no ângulo de 0 graus. Aqui o BC 381,05 no ângulo de menos 120 graus. Isso tem volts, né? E aqui o CA será igual a 381,05 no ângulo de 120 graus positivo. Então, com esses dados, nós podemos partir para o próximo passo, que é calcular as correntes podemos ir para o pedido do exercício, né? O exercício pede para determinar na linha A correntes de fase. Então, vamos por aqui, deixa eu arrastar para cá. A linha A, que pedem as correntes de fase. Então, correntes de fase, por exemplo, a corrente que passa aqui nessa fase é IAB.
Então teremos o quê? Deixa eu tentar remover. Mas o que eu vou deixar? Enfim. E AB. E AB. Nesse caso, IAB será igual a tensão que passa em AB dividido pela impedância AB no exercício. Em seguida, vamos fazer o quê? Tensão que passa em AB é de 381,05 no ângulo de 0 graus, dividido pela impedância que nós convertemos para a forma polar nesse caso, que é 291,55 num ângulo de menos 59,03 graus. Então, com isso, colocando na máquina, fazendo a conversão vamos colocar na máquina na forma complexa, né? Então depois vamos ter que converter para a forma polar. Então vamos ficar aqui com a corrente que passa em AB será 1,31 no ângulo de 59,03 graus. Isso aqui está em amperes. Então depois vou calcular também a corrente que passa na fase BC, que será igual a tensão BC dividido pela impedância que passa em BC. Nesse caso teria impedância B, né? Mas no exercício é nos dado como BC, então vou colocar como BC. Então aqui fico com 381,05, ângulo de menos 120 graus, dividido pela nossa impedância, que nós também convertimos lá atrás, que era 277,31 no ângulo de 64,36. Fazendo as mesmas conversões na máquina complexo para polar, ficamos com 1,37 no ângulo de 175,64 graus em amperes. Então, com isso, podemos calcular também a ICA. ICA, que será igual à tensão que passa lá também, o CA dividido por ZCA. Então, teremos 381,05 no ângulo de 120 graus positivo, dividido por 340 no ângulo 45. Essa impedância era nos dada no exercício já na forma polar, né? Então, ficaremos com 1,12 no ângulo de 75 graus. Então, amperes. Então, aqui já temos as correntes, o pedido da linha A, que são correntes de fase. Então, a linha B pede para fazer corrente de linha. Então, corrente de linha é aplicar lei dos nós. Então, ok, vamos lá para a linha B. Então, IA. Então, podemos ir para aqui. O que acontece no nó A? Estamos aqui. Quem entra nesse nó é a IA. Então, teremos IA e ICA que também entra aqui. Então, IA que está aqui, mais ICA é igual a isto aqui. Então, faremos IA mais ICA é igual a IAB. Então, eu quero IA, então fico com IA igual a IAB menos ICA. Então, fazendo o cálculo na máquina com os valores que nós já temos, ficamos com o valor de 0,39 no ângulo de 6,15 graus em amperes. Depois, aplicando a lei dos nós para esse segundo nó aqui, podemos ver que nó B aqui nesse caso, IB entra, IAB também entra e IBC sai. Então teremos IB mais IB mais IAB no caso. IAB
será igual a IBC. Exatamente. Depois, IB será igual a IBC menos IAB. Então, fazendo isso com os valores que nós já calculamos, ficamos com 2,28 no ângulo de menos 153,46 amperes. Depois, aplicamos a lei dos nós de novo. Agora vamos analisar o último nó. O último nó é este aqui, que é o nó C. Então, IC entra, IBC entra e ICA sai. Então, já sabemos que IC, né? IC mais IBC, ativei borracha. IB, isso aqui, não quer colaborar. Aqui, deixa eu tentar trocar isto. Ok. IBC, né? IBC é igual a ICA. Então eu quero IC, então eu fico com IC igual a ICA menos IBC. Então, fazendo os cálculos também com os valores que nós tínhamos antes, ficamos com 1,92 no ângulo de 30,56 graus. Isso é amperes. Então, aqui já temos os dois pedidos, a linha A e a linha B, corrente de linha e corrente de fase. Então, o próximo passo, deixa eu analisar o que pedem lá. O próximo passo, representar o diagrama parcelado de tensão e correntes, escolhendo a escala, uma escala adequada para o efeito. Então, é aquilo que eu falei nos exercícios, tinha que fazer uma escala. Então, eu aqui só vou ilustrar, né, como é que seria, mas numa avaliação, por exemplo, eu dei no exemplo do, como chama, do exercício passado, podíamos considerar essa tensão aqui, por exemplo, como 5 centímetros. Então, podíamos colocar, tipo, o eixo, vou tentar explicar aqui, ok. A representação não vai sair bem assim, porque, né, mas enfim, vamos supor que estamos aqui a desenhar o eixo, né. Deixa eu tentar procurar uma linha um pouco mais. Ok, essa aqui já dá para enganar um pouco. Então, tentar aqui desenhar o eixo, né? Então, aqui o que nós teremos? Aqui teremos J positivo, aqui em cima. Mais J, menos J, um positivo e um negativo. Então, a ideia básica seria, por exemplo, graduar isto aqui até, por exemplo, 10 centímetros. E tu, sei lá, dizes que tua tensão de 381,05 são 5 centímetros. Então, meio que podias parar mais ou menos aqui, ok? Quer dizer que isso aqui é o AB. Então, se aqui também, todas as tensões têm o mesmo valor, têm ângulos diferentes. Então, meio que menos 120 é mais ou menos por aqui, né? Então, também é espelhar 5 centímetros para cá. Então, pá, por exemplo aqui, ia ficar com a tensão BC, né? O BC. Então, também, essa aqui tá para cá, né? E também para cá em cima ia ficar 120 para cima, que espelhar 5 centímetros, por exemplo, se fosse a escala de 5 centímetros, então ficamos com o CA. Então, aí já teria a escala de tensões. Então, eu aconselho como explicar, fazer diagramas fasoriais diferentes. Por exemplo, dizer ok, vou fazer diagrama fasorial de tensão só. Então, faz uma escala para tensão. Depois, ok, vou fazer diagrama fasorial de tensões de fase, que são os valores que nós temos aqui. Então, por exemplo, vou representar a fase aqui com o laranja. Então, por exemplo aqui, 1,31. Na escala de fase eu podia dizer o quê? 1,31 são 3 centímetros. Então, 1,37 seriam, sei lá, 3, alguma coisa. 1,12 seriam, por exemplo, 2,80 alguma coisa. Então, criar escalas para esses valores. Então, ok. Vou fazer aqui o quê? 59 graus, 45 a metade, 59 um pouco para cima. Então, meio que o que? Fazer uma escala aqui para eu ia ter esse valor aqui. Aqui seria IAB. Isso, né? IAB. A primeira, IAB. 59 graus. Calma, não, isso aqui não. Não, aqui tá muito.
Calma. 45 é aqui. 59 estaria mais ou menos mais assim para lá. Ok, mais ou menos assim. Então, IAB. Depois aqui temos IBC, que são 175 graus. Então, vamos lá ver. 180 é mais ou menos aqui. 120, 175, estaria 180. 175 estaria mais ou menos para cá. Mais perto do 180, porque 90, 90, 180, depois 175 estaria um pouco para cá assim. Então essa aqui seria a minha IBC. Depois tem minha ICA, que é de 75 graus. Então 75 graus, essa aqui era 54, 75 está mais colado para cá, então estaria mais ou menos assim para cá. Então essa aqui seria ICA. Lembrando, isso aqui tudo fazendo uma escala, né? Podem usar, sei lá, digo ok. Sei lá, 1,31 tá para ok, 2 centímetros. Então, já quero saber qual é a escala que eu vou usar para isso aqui. Então vou dizer o quê? 1,37. Tá para quantos centímetros na minha escala? Então, essa comparação que eu usaria para representar isso com uma forma mais, como é que é? Mais correta, né? Estaria por aí. Então agora vamos representar as tensões de linha que temos aqui embaixo. Então, ok, tensão de linha. Eu aqui só vou me ater aos ângulos, né, que temos nas tensões, nas correntes de linha nesse caso. Então, deixa eu confirmar aqui as correntes de linha. Então, a corrente A que nós calculamos tinha um ângulo de 6,15. Então, aqui também eu criar uma escala com 0,39. Sei lá, 0,39 está para 2 centímetros. Na escala, num outro diagrama de fazores separados. Então, ângulo de 6,15. Então, 6 graus é um ângulo que está muito colado a essa linha aqui. Porque se 0 graus é aqui, 6 está por aqui assim. Então, eu ia puxar malta 6 graus por aqui. E eu dizer o que? IA. Né? Depois, o outro é IB, é 2,28 com ângulo de menos 153,46. Então, menos 150. Aqui é 120, né? 120 negativo. 180 negativo. Então, 150 estaria mais ou menos por aqui assim. Então, posso puxar, dependendo da escala que tivemos a usar, né? Então, 150 negativo. Então, mais ou menos por aqui assim. Pá. Ok. Então, aqui seria IB. Então, IC são 30,56 positivo. Então, 30,56. Vamos lá ver. IC estaria 30, 45 por aqui. Estaria por aqui assim. Entre esses dois aqui assim. Pá, por exemplo, ok. IC. Lembrando que eu aconselho a representar diagramas diferentes. Então, por exemplo, iam fazer um tipo, sei lá, diagrama de tensões. Aqui, pá, tensões. Diagrama de correntes, pá. Diagrama de essas correntes de linha, correntes de fase. Então, meio que aqui, podiam criar uma escala para cá, uma escala para cá, uma escala para cá. É mais seguro do que fazer isto aqui, porque tem aquela questão de... Eu só estou a ilustrar, mas tem aquela questão, tipo, se nós tivermos por exemplo, duas correntes, tem que fazer aquela regra do paralelogramo, tipo, tem que traçar uma reta paralela para cá, e também, que está com a mesma inclinação e tal, também aqui tem que traçar uma paralela, depois meio que sai um resultante aqui, então tem que fazer esses resultantes para sair outras coisas aqui, então meio que nesta aqui fica muito confuso para tirar essas conclusões. Então, aconselho a fazer em planos diferentes, só para garantir. Então, ok, acho que apaguei alguma coisa que não devia. Ok, deixa eu colocar aqui tinha IC, ok, IC. Ok, então basicamente é isto aqui para a correção dos mini testes. São 3 vídeos de 3 testes diferentes. Esse aqui é o último dessa parte. O resto vou continuar a resolver exercícios das fichas. Então, fazendo uma recapitulação, primeiro convertemos para sistema
para a forma polar. Analisamos o circuito, vimos que a tensão de linha é igual à tensão de fase. Vimos cada relação de cada fase com suas tensões. Calculamos as correntes de fase, calculamos as correntes de linha. E fizemos a representação do diagrama fasorial. Então é basicamente isso. Se gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e tal. Então até o próximo vídeo. Valeu e fui.